Não, não, é só Joyce. Eu canto músicas estilo gaélica. Na realidade, a língua falada em gaélico é uma língua muito antiga, falada pelos celtas. Sim, falado pelas bruxas também. Fico feliz por ter chamado a sua atenção, né? Cultura gaélica é uma cultura muito antiga, muito bonita, chama muita atenção, né? Na realidade, a cultura celta, né? Que traz a língua gaélica também. Eu sei um pouco da história dessa língua, né? Dessa cultura, mas ela é mais falada na Irlanda e na Escócia, e eles têm uma diferença. Apesar de ser gaélico, existe uma diferença entre o gaélico falado na Irlanda e gaélico falado na Escócia. Inicialmente, eu não estudei para iniciar na música gaélica. Eu, na realidade, comecei por conta estudando cantoras que cantam em gaélico, mas não são brasileiras. Elas ali, escocesas, irlandesas, americanas, né? Julie Fowles da Escócia, eu acho que a Madeline Monaghan, ela mora pelo que eu entendo, ela mora nos Estados Unidos, mas ela fala em gaélico falado na Irlanda. Karen Matheson, eu não sei se é assim que fala, posso estar errando aqui a pronúncia, mas eu acho que é Karen Matheson. Entre outros, eu não lembro o nome dela, mas eu acho que ela é uma baita artista. É a Muriam. Ela é também artista da Irlanda, né? Já cantou muitas vezes em dueto com Julie Fowles, entre outras artistas também cantando em gaélico. Pois é uma longa história. Iniciei os estudos, né? Já faz algum tempinho, na música, no canto, e passando também me especializar no gaélico. Na realidade, eu estudo a língua gaélica, né, para poder ter uma conexão maior, né, com um trabalho que eu venho iniciando já faz uns 2 para 3 anos. Gostei, né? Nunca tive um contato maior, mas sempre gostei das músicas que eram tocadas a gaita de fole. E à medida em que eu ia conhecendo aos poucos, eu via que, nossa, aquela música pra mim me transportava para um outro mundo. E eu via que era um tipo de música muito diferente, que me cativava, aquilo assim, muita atenção. Eu sou muito assim, se eu escuto uma melodia diferente, eu já embarco, já viajo naquilo, né? Porém, né, devido às muitas guerras, devido às muitas mudanças no mundo, as famílias foram se perdendo, algumas famílias perderam a cultura, né? A própria língua gaélica, ela quase que foi extinta, graças aí a algumas pessoas, né, que conseguiram conservar essa cultura, né? E hoje em dia a língua gaélica ela é vista como um idioma, né? E isso é uma vitória, uma grande vitória, porque na época eles foram proibidos, né, de falarem a língua gaélica. Não, o gaélico não caiu de paraquedas. Eu já vinha pesquisando desde 2016, 17 sobre a língua gaélica. Até um pouco mais que o inglês. Pelo menos eu senti que essa língua, ela é mais fácil de você entender, né, aprender. Algumas coisas eu já consigo entender, né, pelo canto e pelo estudo. Aqui no Brasil quase que não tem uma formação mais séria do gaélico, poderia, né? Quem sabe aí no futuro. Mas não é uma língua, digamos que comercial, é uma língua mais local deles lá, né? Na Escócia e na Irlanda. Então, não se estende tanto, né? Mas existem pequenos grupos no Brasil que falam, que estudam gaélico. Eu acho muito interessante isso. E eu sou encantada por essa língua, né? Hoje em dia eu preciso também estar estudando ali o inglês, porque tá em conjunto ali para você aprender o gaélico. Você tem alguns exercícios em inglês, porque no português isso não é tão forte. E no Brasil, né, não é tão forte. Então é necessário estar ampliando a parte do inglês para poder você entender o gaélico também. Então, por que que eu coloco muitas traduções em inglês, do português para o inglês? Porque já faz algum tempo que eu tenho algumas pessoas de fora do Brasil que me acompanham. Eu gosto de fazer a tradução, né? Justamente para poder se entender ali como é que eu posso dizer, qual é a mensagem, né? Que eu tô levando naquele momento com aquela música. Assim como muitas vezes eu também traduzo o que é
a língua gaélica para o português, para que se consiga entender, porque é uma língua totalmente diferente, né? Que nunca, assim, tem pessoas que nunca ouviram falar. Então é interessante trazer a tradução para que as pessoas saibam qual a mensagem daquela música. Eu acredito muito nessa interação, né? E na mensagem que a música traz. Porque às vezes você vê uma música com uma melodia maravilhosa, mas você não está entendendo nada, né? Então, esse é o motivo, né? E também tem a maior parte, tem um Instagram que eu consigo me interagir mais, que grande parte ali as pessoas moram fora e não são brasileiras, né? Então, por isso que eu coloco sempre a tradução em inglês ali, para que eles consigam entender a mensagem que eu tô passando nos stories e nos reels. Então, não faço parte de Lei Rouanet, de nenhum órgão do governo para artistas aqui no Brasil. E não recebo aquele que chamam de... me fugiu o nome agora, mas é como se fosse um apoio ao artista. Não faço nada disso. Inicialmente eu tô pequena aí, artista independente, e não recebo apoio artístico, né? Mas pretendo futuramente aí lançar algumas coisas, fazer algumas coisas, né? Inicialmente eu ainda tô focando mais no saber, no estudar, né? Tem uma coisa ou outra que eu acho interessante, eu posto. Futuramente pretendo aí organizar algumas coisas, fazer algumas apresentações, né? Alguns projetos, colocar em andamento, né? Mas inicialmente eu tô aí no acadêmico só. Tô aí estudando, aprendendo bastante. Sim, sou cantora profissional, porém independente. Eu estava mais na ativa quando mais nova, né? Já participei de shows locais, já participei de festival, concurso, já participei da TV local também aqui no meu país, na cidade, há alguns anos atrás. Isso desde criança e depois na vida adulta. Depois casei, filhos, não. Eu parei, né? E tô retomando aí esse projeto já faz uns 2 anos, né? De forma mais lenta, porém estou retomando, né? Alguns processos, alguns projetos. E como estou num caminho novo, né? Que é esse caminho da música celta, da música gaélica, estou focando mais no acadêmico mesmo, mais nos estudos, tá? Mas existe projetos sim, para, num futuro, quem sabe um futuro próximo, se iniciar. BBC Alba, lá vou eu um dia. Gente, eu moro no Brasil mesmo, Curitiba, Paraná. Vou colocar legendas aqui, em algum lugar. Eu quero agradecer a todos que assistem. Tem um público aí no Brasil, um pequeno público no Brasil, um pequeno público fora do Brasil. E eu quero agradecer a todo mundo. E grande beijo no coração de todo mundo. E até a próxima!